Você ouve os donos da bola. Meu coração entra em campo com Mirassol. Cutucou para Reinaldo, vem por baixo, um rasante, ajeita com o Fabrício Daniel, já chegou pro Daniel Borges, invadiu, preparou, bateu Daniel Borges, golaço! Gol do Mirassol, um golaço de Daniel Borges, autorizado, Reinaldo correu, bateu, Reinaldo, gol! Gol do Mirassol, Reinaldo! 2-0, 2 para o Mirassol, 0 para a equipe do Grêmio. Etapa final, Reinaldo perna canhota, cobra a falta, Reinaldo, gol! Gol do Mirassol, Reinaldo cobrando falta, canto esquerdo, bem altura do gol defendido por Volpe. Gol do Mirassol! 40 minutos do segundo tempo, etapa final, o Grêmio olha o Mirassol atacar, o Grêmio olha o Mirassol trocar passes e o Mirassol chega ao seu quarto gol. Salve, salve o meu leão querido, salve o Mirassol. Vamos lá então, Rafael Guanais, 44 anos, para vocês que não conhecem, pelo Mirassol são 6 jogos, uma vitória goleada contra o Grêmio de 4-1, primeira da história do Mirassol na Série A, 4 empates e uma derrota só. 14ª posição, colocado, né? 14ª posição, 7 pontos. É a primeira vez que ele comandará uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. No começo do ano treinou o Atlético Goianiense, que é difícil. Natural de São Paulo, Rafael Guanais tem passagens pelo Votuporanguense, que por sinal era um dos maiores carnavais do interior do mundo. Aí foi para Rio Preto. Votuporanga é uma cidade incrivelmente maravilhosa. Atlético Paranaense, B. Sampaio Correia, onde eu estreiei com o Corinthians em 89. Foi contra o Sampaio Correia, a Grande Bolívia. Novo Horizontino e Operário do Paraná. Além de ter trabalhado como auxiliar no Cruzeiro. Foi campeão paulista com o Votuporanguense em 2018. Campeão paranaense com o Atlético Paranaense em 2019. Conquistou 2 acessos. Isso que eu acho muito legal de treinadores e que as pessoas não enxergam muito isso. 2 acessos da Série C para a Série B com Tombense e Operário. Jovem e o Mirassol que tem uma estrutura incrível. Você tem cara de bravo, viu, Rafael? Como é que tá, Netão? Tudo bem, e você? Apesar de falar contigo, cara. Muito feliz, obrigado pela introdução aí. Um privilégio estar podendo participar do teu programa. Nessa nova história que está sendo construída. História que a gente está enfrentando gigantes aí. Mas eu estou muito feliz de poder estar falando com você, com os amigos e falar um pouquinho dessa história recente do Mirassol. Ô Rafael, tem uma coisa que a gente às vezes esquece, deixa eu me posicionar melhor aqui para você aparecer aqui no YouTube. É assim, o Mirassol, para disputar o Campeonato Paulista, ele vai até a semifinal e pode até disputar o título. Essa é a grande verdade, pela estrutura e por tudo que acontece aí há um bom tempo. Eu já conheço o Mirassol há muitos anos. Quem começou tudo isso aí foi o Carlos Roberto, que tinha um CT aí, e o Mirassol hoje é administrado de uma maneira profissional. Só que no Brasileiro, 38 rodadas, que eu acho que é aí que tem que entender o que tem que se fazer com o Mirassol. E essa, para mim, é a grande dificuldade dos times que têm menos dinheiro e é uma visão que não está acostumado. Você está acostumado a jogar do Campeonato Paulista, Série D, Série C. Mas quando você pega um outro nível técnico, você tem que estar preparado para isso. O que você pensa sobre isso, Rafael? Nossa, é perfeito. É outro nível de jogo, é outro nível de adversário, uma demanda e uma necessidade de trabalho muito maior, né? Precisamos ter diferenciais, descobrir quais são os nossos diferenciais, já que orçamentários nós não vamos conseguir, né? Os elencos das equipes que nós temos enfrentado são elencos robustos, né? Com jogadores extra classe, que têm diferenciais individuais e que a gente precisa descobrir na nossa identidade através de muito trabalho, através de aspectos táticos, estratégicos, através da coletividade, né? Através da mentalidade também, a gente procurar diminuir essas diferenças. Nesse começo de campeonato, por mais que a gente só tenha uma vitória, mas o nosso desempenho tem demonstrado que a gente está num bom caminho, né? Então, é um campeonato muito longo, a regularidade é muito importante, oscilações, né? Primeira vez do clube na Série A, minha primeira vez também na Série A,
de alguns jogadores aqui, e a gente tem entendido que existe uma necessidade muito grande para que a gente possa manter o time na Série A, né? Para que a gente possa cumprir os nossos objetivos. Nesse começo a gente está muito coeso, né? Estamos muito conectados com aquilo que é a necessidade do clube, aquilo que é a dificuldade da competição e aquilo que nós precisamos nos superar dia após dia para tentar nivelar nos jogos. Então, a gente tem conseguido, né? O desempenho tem demonstrado que nós estamos no caminho certo. E aí, cada semana que inicia é uma nova oportunidade, um novo desafio para que a gente possa tentar superar as expectativas. Porque em relação a isso, Rafael, você vai jogar contra o Grêmio. Ó, é o primeiro jogo da história, 4-1. Você vai jogar contra o Atlético. É o primeiro. Todo jogo é uma novidade. Todo jogo você tem que mostrar pro jogador, é o primeiro jogo seu do Mirassol. Tem uma hora que eu não sei até quando isso é importante ou não, entendeu? Porque você joga contra o Atlético, vocês empatam no finalzinho, só dos dois aí, vocês fizeram 4 pontos. Contra o Grêmio e contra o Atlético. É uma necessidade dos jogadores também entender isso, né? E do torcedor saber também que todo jogo vai ser isso. Só você teve lá dentro, cara. Você sabe como é que são as coisas. O jogador e outra, é importante os caras acreditar também que quando entra lá é 11 contra 11 e por mais que os caras sejam tops e o clube seja gigantesco, etc., mas é uma oportunidade nossa ali da gente, como eu falei, superar as expectativas, né? Fazer aquilo que não está se esperando de nós e ao mesmo tempo a gente entender, a necessidade para se pontuar, para se conseguir vencer jogo de esforço extra máximo ali em todos os momentos, em todas as bolas, né? Então, por exemplo, a gente venceu o Atlético Mineiro por 70 minutos, né? A gente fez o gol com 12, eles empataram com 70, então em 58 minutos ali a gente esteve na frente, tomamos a virada, porque o time deles é muito bom e tem um poderio ofensivo muito grande, não conseguimos sustentar o nosso gol vazio ali, né? Sem tomar os gols, e ao mesmo tempo a gente teve força para somar esse ponto, que é um ponto precioso para nós nessa competição, né? E outra coisa que é importante também, que é o que você falou, imprensa, torcida, nós aqui, existe um campeonato dentro do campeonato, então a gente sabe quais são os nossos adversários principais, aquilo que a competição está desenhando nesse início, mas a gente sempre muito pezinho no chão, a gente sabe que tem uma estrada longa, né? Que cada ponto é muito importante, que para a gente vencer jogo a gente tem que se superar mesmo. E a gente tem entendido isso, né? E ao mesmo tempo eu acredito que a gente pode acreditar ainda mais que a gente tem demonstrado com desempenho, que os jogos têm ficado parecidos e se você for pegar algumas métricas aí como expectativa de gol, a gente, na maior parte dos jogos, a gente ficou mais próximo de vencer do que o adversário. Então, isso demonstra para mim, naquilo que é subjetivo e objetivo, que nós estamos no caminho certo. Tudo bom, Guanais? Gustavo Soler aqui, obrigado por nos atender. E como você estava falando e até pegando o gancho nessa pergunta do craque com relação, né, a ser novidade jogos da equipe do Mirassol contra alguns dos gigantes brasileiros, agora na tabela do Mirassol uma sequência contra 2 times do estado de São Paulo, o Red Bull Bragantino e depois a equipe do Corinthians. Com o conhecimento, né, que os jogadores já têm desses times por causa do Campeonato Paulista, você acredita que a postura pode ser diferente nesses duelos contra Red Bull e Corinthians? Como que você já está trabalhando também essa questão? E uma segunda pergunta rápida também, você já trabalhou em diversos clubes do interior do estado de São Paulo, teve também oportunidades, né, na Tombense, no próprio Operário, no Atlético Goianiense. O que a estrutura do Mirassol te oferece que realmente faz brilhar os olhos não só de um jovem treinador como você, mas também de atletas como o Reinaldo, que já passou por grandes times do Brasil, também se colocar à disposição para trabalhar no Mirassol? Gustavo, obrigado pela pergunta e mais uma vez um prazer estar falando contigo. Existe, claro, o conhecimento, né, de ter o costume de se enfrentar no campeonato estadual. Ao mesmo tempo, são 2 grandes equipes, né? O Bragantino larga muito bem na competição e o Corinthians é o Corinthians. Então, a gente sabe que mesmo que já enfrenta esses adversários, tem o costume de enfrentar esses adversários, isso não traz nenhum tipo de
de vantagem. Pelo contrário, a gente sabe que vai pegar 2 jogos muito difíceis, jogo fora de casa e um gigante dentro de casa. Então, o que a gente quer é o mesmo padrão dos outros jogos em relação ao nível de preparação e a nossa necessidade em relação ao desempenho, em relação à concentração, em relação a gente estar firmes e preparados para 2 grandes jogos, especialmente esse primeiro no jogo contra o Red Bull, para depois a gente pensar no Corinthians. Então, o trajeto é o mesmo, né? Um planejamento, pensar bem a semana, estudar muito bem o adversário, aplicar isso no dia a dia de treino, e aí, como se Deus quiser, na segunda-feira conseguir levar isso para o jogo, e aí lá no jogo o resultado a gente não controla, mas a gente poder controlar o nosso desempenho, né? Quando a gente estiver com a bola, sem a bola, e procurar ter méritos ali para trazer pontos de lá, né? Se Deus quiser fazer um grande jogo, que a gente possa ser merecedor de uma vitória, né? E depois a mesma coisa em relação ao Corinthians. E o clube como um todo, como o Neto já falou também, clube que vem crescendo ao longo dos anos, se estruturando, tem uma mentalidade vencedora, né? Os gestores aqui pensam sempre naquilo que, qual é as melhores práticas dentro das condições hoje do clube, que podem se trazer em relação a inovações, em relação à tecnologia, em relação a ter um centro de treinamento funcional, ter equipamentos que possam colaborar para que o jogador possa performar dentro do campo, né? Tanto no dia a dia de treino quanto nos jogos também. Pensa bastante em relação à logística, ter um corpo técnico bem estruturado. Então, tudo aquilo que, dentro, como eu falei, dentro da proporção do que é um clube do interior, mas tudo aquilo que um clube grande tem, o Mirassol consegue estar bem respaldado em relação a isso, tem pensado em evolução, tem pensado em crescimento, para que, como eu falei, numa Série A a gente tentar diminuir essa diferença que existe para os grandes clubes, para as grandes histórias, né, e para os grandes jogadores e treinadores que existem no futebol brasileiro também. Então, uma cidade boa de se morar, uma cidade interior, próxima a Rio Preto, uma torcida que apoia, uma cidade pequena, mas uma cidade que trata todo mundo com muito respeito, com muito carinho. Tenho certeza que eu posso falar por todos aqui que todos estão felizes e isso colabora demais para que o desempenho dentro do campo aconteça. Guanais, Paulo do Vale aqui, muito legal poder bater esse papo com você. E você vinha aí de um trabalho longevo, né, na equipe do Operário, dentro da Série B, era o treinador mais longevo aí nos últimos anos, e começa 2025 topando um novo desafio de uma equipe que retornava, no caso a Série B, o Atlético Goianiense, e que foi um trabalho muito curto, né? Dentro desse futebol, você vinha de um trabalho longo para depois também essa realidade bater a porta, que é esse pouco tempo que muitas vezes os treinadores têm. O que passou pela sua cabeça? Porque, e aí você é procurado por um clube de Série A estruturado e que a tendência é que tem uma paciência maior para projetos. Como é que foi para você isso? Porque talvez naquele momento de saída do Atlético Goianiense poderia bater aquele arrependimento de ter largado talvez um projeto no Operário, ter topado um outro projeto dentro de uma Série B e depois você de alguma forma é reconhecido sendo procurado por uma equipe de Série A. Cara, muito legal a sua pergunta e uma percepção muito precisa, né, dessa trajetória das minhas escolhas ali, né? Então, ali no Operário foi um período lindo ali que a gente conseguiu participar muito da reestruturação do clube. Hoje é um clube que acabou de ser campeão estadual e que eu tenho certeza que tem tudo para fazer uma ótima Série B. Mas ali eu vi que era um momento de um novo desafio, né? Que a minha contribuição estava muito bem dada e que os frutos continuam a ser colhidos ali, mas que eu precisava de um novo desafio, assim como o clube seria importante ter uma pessoa nova para gerir os processos ali. E mesmo sabendo de como o Atlético né, eu topei justamente por acreditar, e obviamente que o Atlético nos últimos anos ele não começa e termina com o mesmo treinador da temporada. Mas mesmo assim eu topei para esse desafio no campeonato estadual, justamente para eu vinha numa situação de longevidade e tinha
E caiu contato com A bateria Guanais. dele deve ter terminado, mas a Nina Gagliotti entra em contato com ele, que por sinal, uma baita de uma entrevista. E Mais alguma rapidamente, coisa em craque, relação ao- Oi? só lembrando que 9 horas tem exibição da Voz do Brasil. Vamos lá então, 9 horas tem como é que é? Exibição da Voz do Brasil. Da Voz do Brasil, que é muito importante. Voltou o Guanais. O meu querido Rafael Guanais termina com o seu depoimento, que por sinal, quem fez a pergunta para você, ele é neto do Luciano do Vale. Pô, que honra. É. Então, e aí, cara, aí eu, mesmo sabendo dessa maior possibilidade do trabalho ser abreviado, né, dos resultados se darem ser meio imediatos, o clube estava vindo de descenso, mesmo assim correr risco faz parte da nossa profissão. Neto, a gente precisa tentar mudar a cabeça do gestor, cara, porque quando você contrata uma pessoa, você precisa contratar sabendo, né, que das características, daquilo que pode ser feito. O resultado é incontrolável, depende de N fatores. Então as pessoas precisam entender que quando você contrata alguém, está contratando alguém para construir um trabalho, né? Não somente para dar resultado. Hoje, por mais óbvio que isso seja, no Brasil a gente engatinha demais em relação a isso. Mas mesmo assim eu topei, e aí eu sempre estive próximo das pessoas do Mirassol, né? Sempre pela forma de jogar, justamente pelo crescimento do clube, e meu crescimento de carreira também, pela forma que eu gosto que as minhas equipes joguem, sempre foi algo que que existia a possibilidade de acontecer, né? Então eu sempre digo aqui que, independente da divisão, um convite do Mirassol é um convite que é difícil de negar, justamente porque a gente tem muita coisa em comum e grande possibilidade de crescimento de ambas as partes. Então fiquei muito feliz com o convite, uma oportunidade enorme, que eu me preparei muito também ao longo da minha carreira para poder estar numa Série A, para poder fazer grandes jogos, para entender do jogo de uma forma geral, e hoje, graças a Deus, eu estou tendo essa oportunidade e tenho feito o meu melhor para contribuir com o clube, com os processos e com o desenvolvimento individual dos jogadores também. Rafael, aqui Luiz Fabiani falando com você, boa noite. Eu acompanhei algumas partidas, na época eu trabalhava com cobertura de categorias de base, eu cheguei a ver alguns jogos do seu Atlético Paranaense, no Sub-20, e era um time muito agressivo, né, que jogava com uma linha muito alta, tentava sempre propor jogo, e a gente sabe que no futebol profissional muitas vezes é mais difícil você ter uma capacidade muito grande de propor jogo na maioria dos jogos. Queria saber, na sua visão, quais as diferenças no trabalho da base e do profissional nesse quesito tático, e por que na base parece mais fácil fazer esse jogo vistoso e agressivo como esse que você fazia no Atlético Paranaense? Então, legal, mas eu tenho, ao longo dos anos aí, e esse time realmente foi um time que a gente conseguiu. Eu tive 2 anos eu fiquei 2 anos, quase 3 anos no Atlético, né? E trabalhei com muitos jogadores, outros jogadores que são destaques no futebol brasileiro e até internacional também. Eu tive a possibilidade de participar dessa transição da base como profissional. Então, foi um trabalho que foi maturando, da mesma forma que foi o meu trabalho no Operário, né? Então, o resultado, a tendência é muito grande que à medida que se tem mais tempo, que o resultado consiga ser melhor ao longo do tempo. E eu tenho tentado, né? A diferença principalmente é o nível do adversário. Então, essa ideia de ser uma equipe propositiva, que tem a bola, que trabalha com uma linha alta, que marca a pressão, nós temos aplicado isso nos jogos aqui. Somos o 2º melhor ataque no Campeonato Brasileiro, temos uma altura de linha média alta também, para mais de 52 metros como média, e algumas métricas que são importantes para que a gente possa direcionar o desempenho. Não necessariamente a gente consegue ficar o tempo todo em cima do adversário, porque os adversários são fortíssimos, e como o Neto falou, como vocês sabem, a gente está debutando, então não temos o mesmo nível dos adversários, temos buscado, com aspectos táticos e estratégicos, nivelar, né? Vencemos uma só, mas temos ao longo desses jogos aí, bom desempenho dentro daquilo que foi a característica desse meu Atlético Sub-20, é aquilo que eu acredito de futebol, é um jogo de oposição, mas mesmo assim, o que cabe a nós, a gente tem procurado aplicar dessa forma.
Rafael, tudo bem? Aqui é o Bruno Migliozzi. Obrigado novamente por atender a gente aqui nos Donos da Bola. Ainda sobre a estrutura do Mirassol, que a gente elogiou aqui há pouco, o Craque Neto falou de como o Mirassol conseguiu se estruturar para brigar no Campeonato Paulista e agora bem no Campeonato Brasileiro com uma campanha muito digna até aqui. E algumas apostas para essa temporada, não vou nem dizer apostas, mas opções interessantes. Uma delas, a do Paulinho, né? Eu queria que você falasse sobre a figura do Paulinho, ex-jogador do Corinthians e também de um currículo gigantesco com seleção brasileira, futebol internacional. Como é que está sendo essa atuação do Paulinho nos bastidores do Mirassol para deixar esse time azeitado como está no Campeonato Brasileiro, Rafael? É muito legal, cara. O Paulinho tem sido um pilar nosso aqui, um ponto de apoio muito importante para a comissão e jogadores e para a interligação também com diretoria e os setores dentro do clube, além de tudo aquilo o conhecimento que ele tem do jogo no mais alto nível. Então ele é um cara que durante a semana ele faz questão de estar muito próximo, de estar dentro do campo, é um cara muito aberto ao diálogo. Então a experiência dele, principalmente a experiência dele como jogador, né, contra os adversários, nos diferentes contextos. Então tem sido um cara muito importante, um ser humano, estou conhecendo agora, mas já digo que é um ser humano fantástico, um cara muito bom de estar perto, de conversar, sem criar a crescimento nas nossas resenhas. E a experiência que ele tem do futebol brasileiro e internacional acrescenta demais, além de todas as relações com os jogadores, né, o vestiário. Ele consegue dominar também muito bem esse fator, então está nascendo um ótimo gestor aí para o futebol brasileiro. Ô Rafael, primeiro eu quero te agradecer demais, não só você, como toda a assessoria do Mirassol. A gente aqui nos Donos da Bola, tanto na televisão também, quanto aqui da rádio, apito final que eu faço, a Rádio Craque Neto, que eu e o Cid somos donos, né? Eu queria dizer, todas as vezes que você vier para cá, o Mirassol vier para cá, o meu programa está à disposição de vocês, porque eu acho isso muito importante. Muito obrigado da sua entrevista, muito obrigado do seu posicionamento. E eu tenho certeza absoluta, quando a gente tiver dirigentes como o Paulinho, pessoas que dirigem o futebol de uma maneira diferente daquilo que a gente vê durante há mais de 30 anos, talvez a gente possa entender que o futebol não é só um jogo de futebol, né? É que as pessoas acham que é só um jogo só. E não é só um jogo. Obrigado, viu, Rafael? Neto, obrigado você, cara. Obrigado a você e todos os amigos da mesa. É um privilégio, como eu falei, uma honra estar participando do programa de vocês. Isso é uma demonstração desse nível que o clube está conseguindo atingir. Concordo com suas palavras, cara. Para fazer igual todo mundo, aí não vale a pena. Então, há esperança, né? O nosso futebol precisa voltar para realmente ser um grande futebol. A gente precisa pensar melhor e se planejar melhor fora do campo. A gente ainda foca muito em resultado, foca muito ainda em treinador, muita rede social e pouca produtividade em cima das informações que são realmente relevantes para que a gente possa voltar a ser um futebol de muito respeito no cenário mundial. Obrigado mais uma vez, um grande abraço a todos e espero poder ter a oportunidade de estar com vocês novamente. Lógico que vai estar, lógico que vai estar. Um abraço para você, Rafael, para todo mundo do Mirassol, para a região e um baita campeonato para vocês. A gente vai